Quando o mundo finalmente silencia, eu me escuto. É como se a ausência de ruído externo revelasse tudo o que estava abafado aqui dentro. Minhas dúvidas, meus desejos, meus medos, minha esperança. Tudo vem à tona quando a noite chega. E é nesse momento que eu percebo que o universo sempre esteve ali, esperando eu parar, esperando eu fechar os olhos, respirar mais fundo e simplesmente sentir. Durante o dia, eu tento controlar tudo. Faço planos, corro atrás, insisto, justifico. Mas quando a cabeça encosta no travesseiro, não há mais onde esconder o que vibro. E nessa vulnerabilidade, eu encontro o meu ponto de poder, porque ali, no escuro, sem plateia, sem correria, eu sou apenas energia. Energia que sente, que deseja, que atrai. Aprendi que não é no barulho do esforço que a vida muda. É no silêncio do alinhamento, quando eu paro de tentar convencer o universo e começo a vibrar como quem já recebeu. O silêncio, nesse momento, não é vazio. Ele é cheio de intenção. É um campo fértil onde tudo pode florescer. Basta que eu esteja presente o suficiente para perceber. Às vezes, antes de dormir, fico apenas respirando. Não penso em nada específico. Apenas me permito sentir paz. E aos poucos, algo muda dentro de mim. O peito se expande, a mente desacelera e uma certeza estranha surge. Está tudo sendo cuidado, mesmo que eu não entenda os detalhes. A mente resiste. Ela quer provas, quer prazos, quer lógica. Mas o campo quântico responde à vibração. Não há dúvida nem a ansiedade. Então, todas as noites escolho não alimentar a urgência. Escolho alimentar a fé. Não uma fé cega, mas uma fé que sente, que se entrega, que descansa. É nesse instante, entre o pensamento e o sono, que falo comigo mesmo. Não em voz alta, mas com o coração. Relembro o que realmente importa. Agradeço, mesmo sem ver. Visualizo, mesmo sem tocar. E deixo que essa vibração conduza meu sono. Porque sei que enquanto durmo, o universo trabalha. E ele trabalha rápido. Quando minha vibração está limpa. Quando a dúvida dá lugar à aceitação. E quando o barulho dá lugar à confiança silenciosa. Não preciso forçar nada. Só preciso dormir, com a certeza de que algo está se movendo. Algo invisível, mas real. Algo maior do que eu, que entende exatamente o que desejo. Por isso, toda noite, antes de apagar a luz, fecho os olhos e me conecto com o essencial. E mesmo que o dia tenha sido difícil, mesmo que nada pareça ter mudado ainda, eu sei que estou criando, silenciosamente, intencionalmente, vibracionalmente, e que amanhã tudo pode ser diferente. Tudo pode refletir esse novo estado de ser. Durante muito tempo eu subestimei o poder de uma única frase. Achava que precisava repetir várias vezes, usar técnicas, seguir rituais complicados. Mas o que descobri é que, às vezes, basta uma palavra, basta uma frase dita com verdade, sentida com o corpo inteiro, falada com a alma, no instante em que o universo está mais aberto. E esse instante é agora, quando o dia termina e a mente está entre mundos, nem totalmente acordada, nem completamente adormecida. Ali, o véu entre o visível e o invisível fica mais fino. A frequência se eleva. O campo está receptivo. E tudo o que sai de mim nesse momento vai direto para o universo, sem resistência, sem filtro. Por isso, aprendi a falar menos e vibrar mais. Aprendi que uma frase dita com o coração tem mais força do que 100 palavras ditas com medo. E antes de dormir, eu escolho qual vai ser essa frase. Não para convencer o universo, mas para convencer a mim mesmo. Para lembrar minha vibração do que ela veio criar. E então, deixo que essa frase me embale, me envolva, me transforme. Não importa o que aconteceu durante o dia, se foi bom ou ruim, se teve caos ou bênçãos. A frase que escolho antes de dormir redefine tudo. Ela encerra o ciclo, fecha as janelas da dúvida e abre as portas da criação. É como se eu dissesse ao universo: está tudo certo, eu confio. E nessa confiança, uma nova vibração nasce. Uma vibração que age enquanto durmo,
Enquanto meu corpo descansa, minha mente inconsciente se alinha, minha energia se organiza, e o campo começa a responder, não por mágica, mas por coerência, por sintonia, por verdade. A frase que uso hoje é simples, mas carrega tudo que sou. Em silêncio, minha realidade se transforma. Ela me acalma, me centraliza, me eleva. E quando a repito em voz baixa com os olhos fechados, sinto como se o universo inteiro se inclinasse para me escutar, como se dissesse, agora sim, você está pronto. E então, eu deixo ir. Não fico esperando, nem cobrando, nem controlando. Eu apenas adormeço, com a certeza de que algo está sendo feito, que há uma energia trabalhando a meu favor, que o invisível está se mexendo e que o simples ato de sentir com verdade já é suficiente para criar, porque o universo responde àquilo que vibra. E agora, eu vibro transformação. Foi difícil no início confiar sem ver. A mente sempre quer evidência, garantias, lógica, mas a vida espiritual não se revela sob controle. Ela floresce na entrega. E toda noite, quando deito a cabeça no travesseiro, eu lembro disso. Meu papel não é forçar, é permitir. Enquanto durmo, o universo não dorme. Enquanto meu corpo repousa, minha vibração continua ativa. E é essa vibração que determina o que vou atrair. Por isso, o que sinto nos minutos antes do sono é tão poderoso quanto qualquer ação. Se vou dormir em paz, crio paz. Se durmo com gratidão, atraio mais motivos para agradecer. Se adormeço com confiança, abro as portas para o invisível trabalhar. Essa consciência mudou tudo para mim. Transformou a forma como encerro meus dias. Antes eu dormia exausto, preocupado, ansioso. Hoje, eu durmo presente. Mesmo que o dia tenha sido difícil, eu escolho o que levo para o travesseiro. E essa escolha muda tudo, porque define a vibração que o universo vai captar. Enquanto meus olhos se fecham e minha alma se abre, eu entendi que o sono não é pausa, é portal, um espaço onde o consciente se afasta e o inconsciente assume o comando. E o inconsciente não entende palavras, ele entende emoção. Ele grava tudo o que vibro com mais força. Por isso, antes de dormir, eu cuido da minha frequência. Cuido do que penso, do que sinto e da intenção que envio ao campo quântico. Esse cuidado é sagrado. É o momento mais íntimo entre eu e o universo. Não preciso de testemunhas, nem de rituais elaborados. Só de verdade, de entrega, de uma frase que carrega meu coração inteiro. E quando digo, em silêncio, minha realidade se transforma. Não estou apenas afirmando algo. Estou abrindo um caminho que só se revela a quem confia, que só se move para quem permite. E eu permito, mesmo sem saber como será o amanhã, mesmo sem controle, mesmo sem certezas, porque sei que algo maior está cuidando, algo invisível, mas real. E cada vez que durmo nesse estado, a vida me surpreende no dia seguinte. Eu acordo mais leve, mais centrado, mais guiado, às vezes com uma ideia nova, outras vezes com uma solução inesperada, ou simplesmente com uma sensação de que tudo está bem. E esse estar bem é o primeiro sinal de que a transformação começou, de que o universo ouviu e respondeu, no silêncio, durante o sono. Tem noites em que o corpo deita, mas a mente continua em pé, pensando, lembrando, prevendo, revivendo. E é aí que percebo, não adianta apenas descansar fisicamente. Se eu não acalmar minha energia, o sono vira fuga, não portal, e acordar cansado se torna rotina. Foi só quando comecei a cuidar da vibração antes de dormir que meu sono começou a curar, não só o corpo, mas também as emoções, os pensamentos, as decisões. Hoje, dormir é mais do que apagar. É um momento de reinício, de reset vibracional. Um tempo onde a alma reorganiza tudo em silêncio com perfeição. E o segredo está em como entro nesse espaço. Se entro carregando tensão, o campo permanece denso. Mas se entro com suavidade, o campo se abre. E o que parecia pesado começa a dissolver. As situações confusas clareiam.
O que estava travado começa a se mover. Tudo se reorganiza enquanto durmo, sem que eu precise fazer nada. Só sentir, só confiar, só permitir. Essa é a verdadeira prática espiritual da noite. E quando torno isso um hábito, meus dias também mudam, porque acordo com mais intuição, com mais paz, com mais clareza, como se algo dentro de mim tivesse voltado para o lugar certo. Não é coincidência, é resposta, é alinhamento vibracional. E a maior parte disso acontece no invisível, na respiração profunda, no pensamento final antes de adormecer, na forma como encerro o ciclo do dia, com gentileza, com intenção, com silêncio interior. É nesse estado que meu corpo se regenera com mais facilidade. Meu sistema nervoso desacelera. Meus hormônios se equilibram. Minha mente libera o que não serve mais. E um novo espaço se cria. Espaço para o novo, para o leve, para o alinhado. Nada forçado. Tudo natural. Quanto mais cuido desse momento, menos esforço preciso fazer no dia seguinte. As decisões fluem. As relações se harmonizam. O tempo parece expandir, porque estou alinhado com algo maior que começa a agir comigo, não contra mim. E isso começa no instante em que fecho os olhos com presença. Tem algo de sagrado em deitar-se com consciência, em não apenas cair no sono, mas escolher o estado com que vou atravessar a noite. Eu percebo que esse simples gesto, o de preparar minha energia antes de dormir, tem mudado a forma como a vida me responde. Como se o campo inteiro se reorganizasse enquanto meu corpo repousa. Já não é só sobre descanso físico, é sobre renascimento vibracional. Porque cada noite, para mim, é um novo ciclo. Uma chance de soltar o peso do dia e acessar uma frequência mais leve, mais clara, mais alinhada. Eu entro no sono como quem entra num templo, em silêncio, com respeito, com intenção. Deixo para trás os ruídos mentais e levo comigo apenas o que quero ver crescer. Não é sobre controlar os sonhos, é sobre semear no escuro, plantar sensações boas, encerrar o dia com gratidão, mesmo que tenha sido difícil. Deixar o coração limpo o suficiente para que o invisível encontre espaço para agir. E quando faço isso com constância, os efeitos aparecem. No corpo, na alma, nos encontros, nas pequenas e grandes sincronicidades. É incrível perceber que o que parecia impossível ontem começa a fazer sentido hoje. Que aquilo que me preocupava perde força diante da nova energia que eu emano. Não porque algo mudou por fora, mas porque algo se reordenou por dentro, durante a noite, enquanto eu dormia. Enquanto eu me entregava sem resistência, a sensação ao acordar é diferente. É como se tudo estivesse mais leve, mais propício, mais aberto. E mesmo quando nada mudou no cenário externo, meu olhar mudou, minha frequência mudou. E por isso, meu campo começou a atrair novas respostas, mais coerentes com a paz que comecei a cultivar no silêncio da noite. Percebo que não preciso esperar milagres caírem do céu, porque eles já estão sendo gestados nos pequenos hábitos de presença e intenção. A forma como finalizo meu dia determina como a realidade vai começar o próximo. E se encerro em paz, em silêncio, em entrega, a resposta virá na mesma frequência. Simples assim. Por isso, cada noite é um convite, um lembrete de que posso cocriar até mesmo dormindo. Que meu campo não dorme, minha vibração não para, minha alma continua ativa. E quanto mais consciente eu for disso, mais clara será a transformação, mais leve será o despertar, e mais rápida será a mudança que tanto desejo. No fim das contas, tudo começa e termina na mesma decisão: me deitar com presença, respirar com intenção e permitir que o invisível haja enquanto o corpo descansa. Esse é o meu ritual, simples, profundo, silencioso, e é nele que a realidade se transforma, com precisão, todas as noites. Enquanto os olhos fecham e os músculos relaxam, algo em mim continua desperto. É uma parte silenciosa, invisível, mas viva. Aquela que se conecta com o que está além do físico, com o campo, com as frequências sutis que moldam a realidade. E essa parte não precisa se mover. Ela vibra. Eu já percebo isso ao acordar. Às vezes, sem motivo, sinto leveza. Outras vezes,
Acordo com uma ideia inesperada, uma intuição forte, uma clareza nova. E percebo, algo agiu durante a noite. Não fui eu tentando resolver, foi a energia se ajustando. Minha vibração encontrou o caminho porque eu permiti, porque eu deixei o campo trabalhar. Antes eu não confiava nesse processo. Achava que para mudar algo, eu tinha que estar sempre ativo, acordado, pensando, agindo. Mas agora eu entendo. O verdadeiro movimento acontece quando eu descanso, quando não atrapalho com medo, quando não interfiro com ansiedade. É ali que o universo consegue fazer o que eu não consigo. Organizar o invisível, preparar o terreno do possível. Essa reorganização não é aleatória. Ela segue a vibração que deixei antes de dormir. Se me deito frustrado, o campo mantém a tensão. Mas se me deito em paz, ele responde com fluidez. Por isso, todas as noites minha missão é simples: limpar, respirar, soltar e me abrir para o que está além do que posso controlar. É nesse gesto sutil, de confiar e relaxar, que a mágica acontece. Sem fazer barulho, sem mostrar nada de imediato, mas com efeito real e profundo. O campo começa a tecer novas possibilidades, novas combinações, novos caminhos. E quando eu acordo, percebo, algo se abriu. É nesse ponto que compreendo que dormir não é o fim do dia. É o início da criação invisível. A alma assume o leme, a vibração assume o comando. E o que for coerente com o meu estado, se manifesta, com sincronia, com beleza, com verdade. Agora, cuidar do meu sono é parte da minha criação. Não é só descanso. É cocriação em estado vibracional puro. É quando o tempo se dilui, as fronteiras desaparecem e minha energia se alinha com o que desejo. Não porque eu forço, mas porque me abro, porque descanso de verdade. E descanso com intenção. Existe algo mágico em perceber que a noite não é o fim. Ela é transição. Ela é reinício. Ela é o lugar onde as sementes invisíveis se lançam ao solo vibracional. E mesmo que eu não veja, mesmo que tudo pareça igual, há algo acontecendo ali, silencioso, profundo, real. Cada vez que eu durmo em paz, estou construindo o meu amanhã com mais precisão. Não porque eu penso no que quero, mas porque eu sinto o que sou. E esse sentimento molda as próximas experiências. O que parece sonho hoje se torna realidade amanhã, não por acaso, mas por coerência energética, por sintonia, por consistência vibracional. Já tive noites em que algo me dizia: está tudo feito, sem explicação, sem garantia, sem resposta externa, apenas uma certeza silenciosa. E no dia seguinte, a vida me provava: sim, estava mesmo feito. Porque quando a alma se alinha, a realidade não tem escolha. Ela se curva à vibração certa. Ela responde com exatidão. É por isso que o momento de deitar virou um dos mais sagrados do meu dia. Não é mais um ato automático. É um ritual. Fecho os olhos com consciência. Levo para o travesseiro apenas o que me constrói. Deixo que a noite me leve, mas não como fuga, como reencontro, como preparação para o novo. Porque o novo não começa quando o sol nasce. Começa agora, no silêncio, na respiração profunda, na vibração que deixo pulsar dentro de mim. Não importa como foi o dia. A noite me dá uma chance de mudar tudo, de limpar, de realinhar, de cocriar. E eu uso essa chance, mesmo que ninguém veja, mesmo que pareça simples demais, mesmo que eu não saiba como as coisas vão se resolver. Eu apenas vibro diferente, entrego diferente, descanso diferente. E isso muda tudo. Devagar por fora, rápido por dentro. Quando eu durmo nesse estado, acordo mais inteiro, mais leve, mais conectado. Não é sobre dormir para esquecer. É sobre dormir para lembrar quem eu sou de verdade. E esse lembrar reorganiza a vida, reprograma o campo, reinicia minha realidade. Se tem um momento em que estou mais próximo do universo, é agora, no escuro, no silêncio, no invisível. E é justamente aqui que a transformação começa, sem barulho, sem pressa, com verdade, com presença, com amor. Agora você sente, não é só um pensamento,
É uma vibração que se instala em silêncio e começa a mudar tudo por dentro. Você percebe que não precisa de esforço, precisa de entrega, de presença, de leveza, porque é quando você solta que o universo começa a agir, e ele age quando a mente descansa, quando o corpo repousa e o coração aceita. Aceita que está pronto, aceita que não precisa mais correr, aceita que pode confiar, mesmo sem provas imediatas, porque a prova é o que você está sentindo agora. Se há paz, há conexão. Se há conexão, há criação. E se há criação, a resposta já está a caminho. Talvez em sonhos, talvez em sinais, talvez em detalhes do próximo dia que você nem imagina. Mas ela vem, porque você vibrou com verdade, você descansou com intenção, você se permitiu reorganizar. E tudo que começa no invisível, um dia floresce no visível. Agora, respire fundo, feche os olhos e apenas sinta. A noite já está cuidando de você. O universo já entendeu o seu estado. E enquanto você dorme, algo está mudando. Boa noite e até o próximo despertar.